Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num texto bíblico bem intenso, o capítulo 14 de Ezequiel. A coisa começa com uma cena, assim, meio tensa, né? Uns líderes de Israel chegam para consultar o profeta. Exato, buscando uma palavra, uma orientação divina. Só que, antes de qualquer coisa, Deus já manda a real para Ezequiel sobre eles. A revelação divina vem primeiro, e é direta. Sim, algo tipo: olha, esses homens aí. Eles já levantaram os ídolos deles lá dentro no coração. Já armaram o palco para a maldade. Eu deveria mesmo responder à consulta deles? Nossa, que começo, hein? Pois é. Isso já define o tom todo, né? Essa tensão entre buscar Deus por fora, mas por dentro a lealdade já está em outro lugar. Vamos tentar desembrulhar isso? Com certeza. O foco é total nessa hipocrisia, nessa desconexão. Buscar a Deus, tipo, com a boca pra fora, mas o coração tá firme com outras coisas, outros ídolos. E esses ídolos podem ser qualquer coisa, né? Não só estátuas. Exatamente. Poder, dinheiro, segurança, até ideias fixas que a gente não abre mão. Qualquer coisa que ocupe o lugar que deveria ser de Deus. E o mais interessante é a resposta divina que o texto aponta. Qual? Que Deus mesmo responderia. Mas, de acordo com a própria idolatria da pessoa, a resposta seria um espelho do coração dela, não da aparência. É quase um confronto para ver se a pessoa se toca. Entendi. E aí, diante disso, não tem muito para onde correr, né? Vem um chamado bem claro. Sim, bem direto. Arrependam-se. Se afastem desses ídolos. Deixem essas práticas horríveis. É um ultimato mesmo, para uma mudança real. E vale para todo mundo ali. Uma virada de chave necessária, pelo visto. Exato. E para quem não ouve, as consequências são, bem, pesadas. O texto diz que Deus vai se voltar contra essa pessoa, vai fazer dela um exemplo, um alerta, quase como cortar da comunidade. Pesado mesmo. E tem aquela parte que sempre me intriga, a da responsabilidade compartilhada. Ah, sim, a questão do profeta que pode ser enganado ou induzido a errar. Isso. O texto usa uma linguagem forte, né? Quase sugere que Deus poderia seduzir o profeta. Como a gente entende isso? Parece complicado. É uma passagem que exige cuidado. A interpretação mais comum não é que Deus cause o pecado diretamente, sabe? Mas que, como parte do juízo pela teimosia do povo e talvez do próprio profeta, Deus permite ou até orquestra as circunstâncias onde o engano acontece. Se a pessoa está buscando um engano, de certa forma, ela o encontra. No fim, tanto quem consultou querendo ouvir o que lhe agradava, quanto o profeta que falou o que não devia, os dois carregam a culpa. É um aviso sério sobre levar a sério a palavra divina. Entendi. É mais complexo do que parece. Mas por que essa dureza toda? Essa consequência tão, assim, final? Parece um paradoxo, né? Mas o próprio texto diz que o objetivo final é Purificar. trazer o povo de volta para um relacionamento verdadeiro com ele. Purificar através do juízo? É como se fosse uma poda bem severa, mas necessária, para que parassem de se desviar, para que pudessem viver aquela aliança de verdade. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Um caminho doloroso para a restauração. Faz sentido olhando por esse ângulo. E aí vem talvez o argumento mais impactante do capítulo, quando ele cita Noé, Daniel e Jó. Ah, sim. Os gigantes da retidão, figuras exemplares. E Deus coloca eles numa situação hipotética, né? Mesmo que esses três justos estivessem numa terra completamente perdida, sofrendo todo tipo de juízo. Fome, feras, guerra, peste. A justiça deles só conseguiria salvar a eles mesmos. E mais ninguém. Nem filhos, nem filhas. Isso é forte. Muito forte. Quer dizer que a retidão pessoal, por maior que seja, tem um limite para proteger a coletividade. Exatamente. Não funciona como um escudo automático para o grupo todo quando o pecado é generalizado. O texto repete isso para cada desgraça. Fome, feras, espada, peste. E a conclusão é sempre a mesma. Só Noé, Daniel e Jó escapariam por causa da justiça deles. A responsabilidade ali é radicalmente individual. Nossa. Nem a santidade somada dos três seria suficiente para cobrir o pecado do povo todo. Que coisa! E isso se aplicava diretamente a Jerusalém, que estava na mira. Sim, e para Jerusalém o cenário era ainda pior. Não era um juízo só, mas os 4 combinados: espada, fome, feras e peste.
Um cenário de desolação total, então. Parecia que sim. Mas aí, no finalzinho do capítulo, tem uma virada, um detalhe intrigante. Nem tudo seria destruição. Haveria sobreviventes. Sobreviventes, depois dos 4 juízos? Sim, filhos e filhas que sairiam de Jerusalém, provavelmente como exilados também. E a presença deles teria um efeito curioso nos que já estavam no exílio, como o próprio Ezequiel. Um efeito curioso. Como assim? Que efeito? O texto diz que os exilados mais antigos encontrariam consolo ao observar a conduta, as ações desses sobreviventes recém-chegados. Consolo? Vendo gente que acabou de passar por uma tragédia? Parece estranho. Consolo, por quê? É um consolo meio amargo. Na verdade, o ponto parece ser o que eles veriam nessa conduta. Provavelmente, veriam que o mesmo tipo de pecado que levou Jerusalém à ruína ainda estava ali, naqueles sobreviventes. Ah, entendi. E ao ver isso, a ficha cairia. Eles entenderiam a profundidade da corrupção que havia na cidade e, por consequência, perceberiam que o juízo severo de Deus não foi arbitrário, não foi exagero, foi justo. O consolo vem da confirmação da justiça de Deus, mesmo que seja por constatar algo triste sobre as pessoas. Uau! Exato. Viriam que Deus não agiu sem motivo. Então, tentando amarrar tudo isso, qual seria a mensagem central que fica desse capítulo tão denso? Olha, parece girar muito em torno da integridade do coração, né? O que está dentro é o que realmente conta na busca pelo divino. Muito mais do que rituais ou palavras. E essa ideia forte da responsabilidade individual. A sua justiça é sua, não dá para emprestar para salvar o coletivo do juízo. Nem mesmo se você for um Noé, Daniel ou Jó da vida. Isso joga uma luz pra gente hoje, né? Fico pensando. Quais seriam os nossos ídolos no coração atualmente? Aquelas coisas, às vezes, sutis, que a gente prioriza acima de tudo, mesmo dizendo buscar algo maior. Boa pergunta. Onde está a nossa lealdade de verdade? E que tropeços a gente mesmo coloca no nosso caminho que impedem uma conexão mais genuína com o sagrado? Ou com o que a gente diz valorizar? É, dá o que pensar. Uma reflexão importante que esse texto antigo traz para nós hoje.